Eu gostaria de, senhor presidente vereador, queria perguntar aos vereadores que fizeram o requerimento se algum tem interesse em fazer alguma pergunta. Estão convidados por vocês. Boa noite, Manuel. Obrigado por atender o nosso pedido. Sim. Então, surgiu da conversa, acho que rede social, muitas vezes ela ajuda, muitas vezes ela atrapalha, né? Ela causa um reboliço, muitas vezes necessário, porque a gente vê pessoas que realmente querem contribuir e pessoas que querem causar um caos, né? E a gente sentou, o vereador Edmilson, a gente estava no momento, fomos no gabinete, foi bom que a gente conversou com o prefeito junto, sim. O Breno também estava lá. Sim. E, assim, a ideia, como eu disse, trouxe para a gente aí, a gente pediu, né, secretário, documentação de corte sim. dessas árvores, autorização, sim. porque é o mais importante. Sim. Se você tem um profissional que autorizou o corte, ou se você está no risco da Defesa Civil de corte dessas árvores, a gente sabe a necessidade, né? E, principalmente, espécie. A gente vê um problema de espécie, que o fixo você falou aí, que é uma árvore, muitas vezes, que ela não era para estar dentro da cidade, né? Ela causa um estrago muito grande, ela é muito agressiva, o sistema radicular dela vai destruir rua, casa, aonde ela estiver. Só que o que a gente deixa um pouquinho, que a gente até conversou, foi alguns excessos que tiveram, a gente vê alguns excessos que tiveram durante esse corte. E eu te pergunto assim, te faço uma pergunta, esses excessos que tiveram, árvores que talvez não deveriam ser cortadas, ou, no caso, que era para ser podadas, foram suprimidas. Como que a gente vai tratar com a empresa em relação a isso? Então, vereador, vai ser enviado um relatório, eu tenho certeza que não foi feito nenhum pagamento ainda, né, porque nós temos ali fiscais de contrato que acompanharam o serviço, e só será pago o que foi autorizado. Então, assim, se o prestador de serviço fez alguma coisa que não estava dentro do que foi solicitado, não será. E referente aos excessos que houve, a empresa ela vai ser notificada, né? E vai ter que fazer a compensação ambiental. É claro que assim, a gente não queria isso, mas eu entendo que a gente fez a tempo, né? As pessoas assim colocam, que está derrubando tudo no município. Então, não é bem assim, entendeu? Mas, assim, a empresa... Ela recebeu a notificação, ela vai ser obrigada a fazer essa compensação. Estamos estudando aí esse processo de recuperação de nascentes, né, para que a gente tenha uma coisa efetiva e que possa fiscalizar. Não é simplesmente liberar uma área, você planta lá e me manda as fotos. Não é assim. Né? A pessoa tem que ter responsabilidade, né, e tem que prestar o serviço para que foi contratado. Ok? Edmilson. Boa noite, secretário. Boa noite. Eu separei 3 perguntas aqui. Sim, fica à vontade. Só abrir aqui o telefone aqui. A prefeitura realizou um plano ou um projeto de arborização urbana antes de realizar as podas e supressão das árvores? Não. Como eu disse ao vereador, como disse aos vereadores aqui, foi o seguinte, nós identificamos a necessidade da urgência do serviço, né, quando a gente passou, né, o que a gente passou no início do ano. Então, assim, eu falo que eu tive em todos praticamente, entendeu? Teve dia que nós saímos de Una, era 11h40 da noite para atender uma ocorrência em Pequiar. Então, assim, como eu disse, a gente procurou dentro da prefeitura se já tinha alguma coisa em andamento, porque a gestão pública era uma continuidade. Então, como o que tinha, né, não nos atendia, nós optamos, né, por fazer a adesão para adiantar, mas, assim, afirmo os vereadores que o processo licitatório ele está correndo em andamento. A gente deu uma segurada nele porque ficou um valor assim, um pouco alto, então a gente aderiu à ata, mas vamos realizar a licitação para a execução de um serviço que é necessário. Correto. Há por parte da prefeitura o laudo ou parecer técnico de que as podas drásticas não configurem crime ambiental por danificar ou enfraquecer as árvores? Então, tem um entendimento, mas assim, a gente se embasou na lei, né, 12.651, onde até, se o presidente permitir, tem fotos ali de municípios vizinhos, Ibatiba, Marechal, Muniz Freire, que foram feitos o mesmo serviço, aquilo ali, se não me engano, é Ibatiba, entendeu? Está ali em frente à antiga rodoviária para quem quiser ver, e assim, infelizmente, vereador, a espécie nos obriga a isso. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria esses dias na televisão, não sei se todos viram, sobre uma via que nem a deputada João Rios ali, em Goiânia, onde foi plantado jamelão na via todinha. O fruto madura, cai no chão, deixa a via escorregadia, causa vários acidentes. Quem quiser conferir no YouTube aí, é só pesquisar que vai ver lá. Então, assim,
A prefeitura ela tem um plano de paisagismo, mas para que a gente faça a coisa adequada. Quando a gente, às vezes, planta uma árvore, igual hoje, por exemplo, eu estava conferindo na secretaria, nós temos 11 requerimentos para podar, cortar pé de manga no quintal de várias casas, como nós já fizemos. Então, assim, às vezes a pessoa, quando faz o plantio, ela não tem noção da consequência que aquilo pode gerar, e a gente tem que agir nesse momento, não tem jeito. Entendi. A próxima aqui é baseada praticamente naquela que o senhor mostrou ali no Morro do Cemitério. Sim. O senhor já até respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Há um laudo, um parecer técnico ou um relatório fotográfico da Defesa Civil informando quais as árvores apresentam risco de queda ou necessidade a ser retirada? Sim, nós temos, e assim, qualquer morador do município de Una que quiser consultar, pode entrar no site da Defesa Civil do Estado, que está lá o mapeamento do município todinho, não só de Una, de várias regiões. Se tiver curiosidade pesquisando lá, foi um mapeamento que foi feito pela Defesa Civil do Estado, né? Então está tudo ali, assim, está mostrando. Agora, entre tomar e não tomar atitude, né, está nas nossas mãos, e nós vamos tomar aonde for preciso, pode ter certeza. Obrigado, secretário. Algum outro vereador que queira fazer pergunta? Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. Assim, eu acho que as podas foi bem drásticas. Aquelas de Batiba, eu passei lá ontem, elas, infelizmente, eu acho que ali vai ter que arrancá-las agora, que não vai ter jeito, não vai brotar mais, infelizmente. E assim, eu vi um funcionário da empresa trabalhando na prefeitura. Aí ele saiu e foi para essa empresa de poda. Isso foi um acordo político? Como funciona isso? Vereador, o que eu tenho a dizer para Vossa Excelência é o seguinte: o nosso trato, o trato do município, nós temos vários vereadores aqui que foram secretários, sabe disso, é com a empresa. O que a empresa faz, a gente não tem controle, a gente cobra o serviço, né, e fiscaliza. Agora, quem contrata, quem deixa de contratar, isso aí não está no nosso domínio. Então, só o Dimilcinho falou sobre a licitação. Eu acho que assim era mais viável para todos. Tem muita gente reclamando dentro de Una, por exemplo, que tem empresa, consegue fazer o mesmo serviço. Eu sei que talvez pode ser mais demorado sobre a licitação, mas é um negócio mais correto. Né? Então, com certeza, concordamos com isso. É muito melhor eu ter um processo onde foi a minha equipe que fez, porque eu sei o que está ali dentro. A ata, sim, nos ajuda muito, mas a gente não sabe, né? Vamos dizer assim, o fundo do processo como está. Para nós é muito melhor, só que assim, como eu disse, foi um caso emergencial, né? O nosso processo está correndo. Sobre a empresa, também gostaria de falar que, em uma das notificações, nós pedimos a troca da equipe que estava realizando o serviço. Enfim, nós queremos fazer e vamos fazer o nosso processo, mas foi feito assim mais para startar mesmo, para pôr para andar. Valeu, obrigado. De nada. Mais algum vereador? Não? Queremos te agradecer. Giovanni? Não, vereador. Desculpe que você levantou o dedinho, você não falou nada. Boa noite, secretário. Boa noite, vereador. Eu vi de perto e acabei me preocupando com a situação. Sim. O rapaz que estava fazendo a poda e o corte das árvores estava sem equipamento de segurança. Trabalhando de forma errada. Eu questionei com ele, falei com o rapaz que acredito eu que seja o responsável. Inclusive, até falei com ele, se for para continuar da forma que estava, eu ia até o prefeito, porque se trata de segurança, não somente a dele, mas do rapaz. É igual, por exemplo, ele sobe numa árvore de 8 metros de altura para cortar um galho e não tem cinto de segurança, não tem capacete, não tem nada, proteção nenhuma. Eu gostaria que a prefeitura tomasse conhecimento da situação e notificasse essa empresa, porque é um cara conhecido da gente e é melhor evitar. Então, vereador, é por isso que, assim, a gente, quando faz o processo, né, a gente contrata o serviço. Então, nesse caso, trabalhando de forma errada, como o senhor bem ressaltou, mas, nesse momento, ele está sob responsabilidade da empresa. Então, assim, qualquer acidente que vinha ocorrer, é responsabilidade da empresa. Igual queria comentar antes aqui, sobre essas árvores que a gente mencionou, né, sobretudo aqui o oiti e o ficus. Elas são árvores, né, são plantas que elas são
já são proibidas em alguns municípios de serem plantadas. Elas têm toxina, produzem alergia. Então, assim, a gente também fazendo esse processo, a gente está, de certa forma, preservando os nossos funcionários, que já são poucos. Porque hoje, por exemplo, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Limpeza e Turismo, quem lava a rua é o mesmo que desentope poeiro, é o mesmo que poda, é o mesmo que faz tudo. Então, assim, a gente, né, tem uma deficiência no quadro de funcionários. Nossos funcionários, assim, gente, não estou chamando ninguém de velho, não, tá? Mas já estão com a idade um pouco avançada e o serviço é muito pesado. Então, assim, eu acredito que o que a gente puder fazer para aliviar, né, acho que a gente tem que fazer. Obrigado. Quero agradecer a sua presença. Senhor presidente. Não, vereador. Você vai fazer a sua palavra? Só uma pergunta para ele rápida. O secretário tem se questionado muito em relação ao valor cobrado. Sim. Você tem alguma comparação desse valor em relação a outros municípios próximos da região? Sim, foi feita uma pesquisa, e se o Vitor conseguir voltar rapidinho ali, a foto desse processo dentro da prefeitura aqui, que foi feito foi feito por dispensa de licitação, na página aqui onde tem a assinatura de várias pessoas, aqui fala aqui, ó, o caminhão carroceria, né, que foi um serviço que foi contratado por hora. Então, a hora desse caminhão carroceria, ela está aqui o valor de R$ 155,11. Eu falo para Vossa Excelência que, com 1 hora, dependendo do porte da árvore, o funcionário não tira nem a metade dela. Então, considerando que, né, a empresa pague aí R$ 155, esse preço que está aqui, que foi cotado, por hora aqui, se a empresa demorar 3 horas para retirar uma árvore, vai sobrar R$ 50, o cara já está no prejuízo. Então, assim, isso é um processo que está aqui, não sei o que estou dizendo, mas nós temos, né, várias cotações, nosso setor de compras muito competente, entendeu? Muito competente mesmo, tiro o chapéu para os meninos que trabalham lá. Então, assim, isso aí que se o Vitor puder ampliar para todo mundo ver, assim, é um exemplo, e eu acho que até é bom esse processo não ter andado, porque, por essa quantidade de horas, o número de árvores que eles queriam cortar, não seria atendido. Outra questão, em relação aos materiais da poda e da supressão, qual a destinação? Quem é o responsável pela destinação? A responsabilidade é total da empresa. E qual que é a destinação desse... Oi? A destinação é... Qual a destinação desse material? Então, normalmente esse material é colocado em algum terreno, né, e como é um material, vamos dizer assim, orgânico, né, são plantas, não tem lixo, não tem entulho, não tem nada, ele é enterrado, alguma coisa do tipo. Senhor presidente, aproveitar a oportunidade do secretário, que foi uma dúvida, que gerou dúvida também na população e na comunidade. Sim, correto. Só com relação à questão dos termos, né, porque muita gente confundiu a supressão com a destoca, né? Aí, se o senhor puder só explicar, né, para a comunidade entender um pouquinho melhor, e o porquê, qual o objetivo de fazer a supressão e o não de fazer a destoca, porque muita gente falou assim, se fez a supressão, né, não vai ter mais o crescimento daquela árvore, por que não ter feito, propriamente dito, a destoca de uma vez? Aí, se o senhor puder explicar para a comunidade. Então, os serviços que são contratados ali, nós temos o item aqui, existe, né, a supressão da árvore, né, que é uma árvore onde a gente tem condições de trabalhar com ela. E a destoca, normalmente, ali da árvore, ali dos portes ali, é quando você não tem muito o que fazer. Realmente, você tem que pegar, né, e arrancar ela todinha do lugar. A diferença, né, tá nesse que algumas você pode cortar ela, né, fazer, vamos dizer, a supressão e deixar ela quieta ali, que ela não vai gerar problema, e tem outros que não tem jeito, igual, por exemplo, um serviço desse feito em palmeiras. Nós temos aqui no município aqui inúmeras aí, palmeiras gigantes aí, esbarrando em fio, aí toda vez que chove, é um Deus nos acuda, é energia na casa das pessoas que cai, eletrodoméstico que queima. Então, a diferença é essa aí, vereador. Você me fez entender? Ok? Quero agradecer a sua presença. Só tem uma dúvida comigo. Você aderiu uma ata? Sim. Os municípios vizinhos aderiu alguma ata e qual seria a ata do município? Foi menor do que algumas ao redor? Foi menor. Por exemplo, vamos assim, eu gosto de comparar em cima do que a gente tem e do que está na minha mão, porque assim, eu até peço desculpa, falei que eu poderia ter trago aqui a ata de Marechal, a ata de Batiba e outras atas, mas, por exemplo, em 11/5/2020, né, o município fez esse processo. Então, assim, a grosso modo, se você for pegar R$12.000 e dividir pela quantidade de árvores, né, daria em média R$600 aí por árvore. Então, assim,
se a gente for considerar a alta, né, os preços hoje que estão, do jeito que estão, para a gente fazer por R$500 aí, praticamente quase um ano depois, eu não vejo, eu vejo economia no processo, mas respeito opiniões. Ok. Quero agradecer a sua presença, o esclarecimento. Sim. Coloco essa casa à sua disposição, se caso queira. Ok? Presidente, estamos à disposição lá também. Queria agradecer, só pedir desculpa aos vereadores aqui, que eu vou ter que me retirar, que nós temos agora ali na comunidade do Barro Branco, uma reunião com o pessoal da Tour Café. Matheus, está sabendo, né? Para a gente ver ali a questão do roteiro das flores ali. Mas, de qualquer forma, estamos à disposição. Nosso telefone todo mundo tem. Precisando, qualquer hora, estamos aqui para atender. Obrigado a todos. Uma boa noite. Pois não, vereador. Espera aí, Manel. Sim. Eu ia deixar para falar na hora que eu fosse usar a tribuna. Mas eu não poderia também deixar de comentar, secretário. Quero parabenizar Vossa Excelência. Obrigado. Pelo jeito que Vossa Excelência está conduzindo a sua pasta, né? Com muita dedicação, assumiu o governo com muita dificuldade. Eu vi o empenho de Vossa Excelência, não podia deixar de falar. Ali a Defesa Civil, a parte de Vossa Excelência vocês estão trabalhando com dedicação, né? Vossa Excelência também assumiu a parte da cultura, né? Turismo, né? Sim. Ele tem feito um trabalho bonito, inclusive na sessão passada eu falei a respeito do trabalho bonito que vocês fizeram lá no Colossus. Sim. Mas em relação às podas, nós já estamos aí tramitando na política há muito tempo. Isso é normal, a preocupação das pessoas, tem crítica que é construtiva, né? Outras não, outras nós sabemos, como o vereador Matheus falou, tem pessoas que querem fazer o barulho mesmo. Mas isso aí nós entendemos como é que funcionam as coisas. Todos os prefeitos que passaram realizaram algumas podas. Eu lembro o governo do Zé, meu amigo Zé Ramos, hoje eu estava falando até com o Alcino Júnior, foi uma polêmica danada quando cortou umas árvores que estavam ali, né, prejudicando o calçadão ali, frente ao ginásio. E no governo passado, eu lembro que foram lá, logo no começo da administração, foram lá em frente ao Vandimar e fizeram uma poda. Mas aquilo deu tanta confusão na rede social, e eu tenho certeza, vou pedir Vossa Excelência, para daqui a 3 meses Vossa Excelência voltar aqui e mostrar as fotos de algumas árvores que foram podadas, né? Que realmente elas vão brotar, vão ficar bonitas, né? E eu gostei de Vossa Excelência ter chamado a atenção até dos vereadores pedindo apoio, cada um de nós, em relação ao parque de exposição. Exatamente. Que eu fui secretário e realmente ficava ali preocupado com aquela situação. Aquelas árvores cresceram muito, as raízes destruindo ali o calçamento, como temos. Inclusive, eu queria até falar para Vossa Excelência, eu acho que um plantio desse, o FIX, que Vossa Excelência falou, e o outro, né? O Iti, né? Que tem em frente à prefeitura. Eu acho que tinha que ser até, né, banido aí das plantações dentro da cidade. É recomendável em pastagem. Não é? Porque é lamentável. Sim. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter vindo aqui explicar. Né? Eu acho que Vossa Excelência está certo. Nós somos funcionários do povo, o nosso salário vem, né, da contribuição do povo, então nós temos que dar satisfação, sim, de que maneira que estamos trabalhando. E vou deixar uma sugestão, a beira-rio mesmo ali tem algumas árvores que foram, né, podadas embaixo, né, que possa estar plantando ali umas árvores frutíferas, né, porque aí vai alimentar ali. A gente vai fazer um estudo para ver o que é ideal para dentro da cidade, para a gente substituir. Isso aí, assim, o serviço que tem que ser feito. O senhor falou, por exemplo, da gestão passada, eu me lembro, quem conhece o Distrito Nossa Senhora das Graças aqui, se eu não me engano, em 2018, foi feita uma limpeza em volta da Escola Delfino Batista. Uma limpeza mesmo. Lá na Ilha da Terra, frente à quadra lá. Eu lembro. Inclusive, foi até pedido dessa casa, né? Que essa casa está sempre preocupada, né? Sim, não, mas é importante a demanda da população. Então, eu quero agradecer a presença de Vossa Excelência, tá? E colocar aí à disposição. Muito obrigado. Até lembrando, o Manel, lá... desculpa. Essa qualidade de árvore que você falou aí, eu nem sei o nome. Oiti e Ficus. Lá em frente ao meu trabalho tinha mais ou menos quase umas 10 árvores há uns tempos atrás. Teve que arrancá-las todas, porque as raízes dela vai tomando conta. Eu concordo, assim, seu trabalho aí, né, essas que foram arrancadas, de repente até plantar uma outra de outra qualidade seria, né, viável. Para o vereador ter ideia, são árvores que ela tem o potencial de chegar até 20 metros de altura. Então, assim, imagina que é isso. Aquelas ali que estão em frente à prefeitura hoje, pequenininhas ali, estão daquela forma porque foram cuidadas, mas se não controlar,
Imagina só uma árvore frente à prefeitura com 15 metros de altura, igual está no Parque Exposição lá. O que vai virar aquilo? Mas é isso. Obrigado. Oi. Agora. Manel, eu também até ia usar a tribuna depois. Ok. Mas por causa de você sair, eu vou usar a minha palavra, Jonathan. Não vou deixar você sair para me falar. O Matheus sabe da agenda. Então, assim, o que acontece? Sim. Vejo, assim, queria até primeiramente parabenizar seu trabalho aí que você está fazendo. Então, assim, você citou aí algumas situações aí de pasta e tal. Então, assim, eu tive à frente da pasta na gestão passada, então eu sei o que você está vivendo hoje. Mão de obra? A gente não tem mão de obra, a gente querer fazer. Então, assim, a falta de funcionário, eu já falei disso aqui, a idade das pessoas já e tal. Então assim, muito... A demanda do município é grande e os funcionários é pouco. Então, assim... Mas eu acho que o motivo de ter te chamado até aqui para a gente ter essa conversa, que eu acho que poderia ter tido até antes de fazer esse processo todo. Então, assim, é a indignação das pessoas, porque às vezes tem uma árvore ali, a pessoa tem 30 anos, tem 40 anos, que aquilo está na porta dela, e aquilo pode estar até incomodando, mas ela gosta que a árvore lá. É verdade, então, assim, é verdade. Então, assim, mas eu acredito, estou falando assim, por mim, mas acredito que é a indignação da comunidade, que eu sempre falo com o presidente aqui, assim, as palavras do presidente é diálogo, nem conversa. Então, assim, eu acho que não contra, que às vezes tinha árvore que precisava de ser podada, às vezes não da forma que foi, sim, mas assim, mas foi a forma como que foi feito. Eu acho que foi a revolta maior da comunidade, das pessoas. Eu acho que foi a forma como que as pessoas depararam com aquela situação toda. E só queria, assim, falar de uma situaçãozinha do processo, igual você citou ali, em relação àquele processo ali. Eu vou... Você pode voltar, Vitor, para mim? Aquela ata que foi citada ali. O que acontece? Aquela ata ali, eu vou me informar, mas eu acho que ela foi feita depois de um período que a gente enfrentou 2 períodos de enchente, de chuva, desabamento e tal, aquela situação toda que o município viveu. Não, Os valores? Isso aí. A data lá é dia 7/8. O processo foi aberto 11 de maio. Eu acho que foi aí depois daquele período chuvoso que teve. Então, assim, Manel, eu já falei disso aqui em várias situações. Eu, desde o início do mandato anterior, quando eu entrei, a gente tentou aderir uma ata de limpeza, de poda, de árvore, de meio-fio. Então, assim, é a minha indignação hoje, porque, assim, eu vejo hoje o município já aderiu uma ata de poda, já aderiu uma ata de máquina, sim, já aderiu uma ata de pintura de meio-fio. Então, assim, eu vejo a facilidade das coisas andarem hoje. Eu vejo assim, hoje eu vejo que a administração não tem um problema com o controle interno, a administração não tem um problema com o Ministério Público. Então, assim, e era o que batia na nossa porta. Sim. Falei aqui da situação, vou falar de novo da situação do loteamento, né, Tuica? Quando falaram daquele loteamento aqui, eu fiquei meio assustado, né, Edson? Falei, não é possível. Não é possível que as coisas mudou tanto de uns dias para cá. Então, e o loteamento está lá, né, Paulinho? Paulinho falou isso comigo. Então, assim, é a minha revolta de indignação. Quero até parabenizar o setor de compras, o Robson, que assim, a mesma pessoa que era chefe desse setor nesse período daquela adesão de ata, era o mesmo que é hoje, que é ele, né, o Robson, uma pessoa muito competente. A gente sabe disso. Eu falo que se eu fosse um político, tivesse o poder, eu dava aquele cargo comissionado para ele nem sair dali, porque é uma pessoa, assim, muito competente no que faz, muito responsável. Então, assim, só falando aí dessa situação mesmo, porque eu acho que o povo foi revoltado com toda essa situação toda aí, da forma como que foi cortado. Não até mesmo das árvores foram cortadas. Mas muito obrigado aí, parabéns aí pelos seus trabalhos aí. Bom, vereador, concordo plenamente. Quando a gente fala, a Prefeitura de União é referência. Nós temos hoje servidores públicos que dão consultoria para outro município. E em relação ao que mudou, eu tenho que dizer, mudou o prefeito. Só isso. Quero te agradecer
né, por você ter vindo a esta casa. Muito obrigado. E qualquer dúvida agora, os colegas façam pedido, a gente encaminha através de ofício. Tá ok? Boa noite, bom trabalho. Obrigado. E vamos seguir o Com trabalho da licença. noite.